Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, eu sou um pai cansado e você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. E este é mais um Pergunte ao Pastor, que é o único programa que eu consigo fazer no meio da rotina de ter um bebê de 1 mês em casa. Eu sei que vocês gostam de outros programas, Iago faz muito cópia de olho no texto, mas tem que escrever roteiro, tem que pesquisar grego e convenhamos que este é um período da minha vida. Ai meu Deus, orem por mim que eu vou, todo vídeo que aparecer que eu vou dizer, gente, tô morto de cansado, tô dormindo mal, orem por mim que bebezinho é isso aí e se embora, daqui a pouco melhora. Vão ser 3 meses de sofrimento, mas depois de 3 meses fica melhor. Perguntas do Instagram. A cabala cristã, começa assim, né? Sempre a de cima é a mais doida. A cabala cristã, vale a pena estudar? Assim, valer a pena estudar coisas, sempre vale a pena estudar coisas pra conhecer as coisas. Gente, cabala cristã não, né? Primeiro que cabala não é cristã, a cabala é judaica. E qualquer pessoa que tente pegar o ocultismo judaico e adicionar com o cristianismo, por favor, procure outra coisa pra fazer da sua vida. Quando saber o momento certo de mudar de igreja? Quando, você achar que você pode ser mais útil pro serviço de Deus em outra igreja, quando você tiver oportunidade de serviço e de construir algo pro bem de outras pessoas que você não encontra na sua igreja, quando a sua igreja sair dos caminhos do evangelho de uma forma que você não tem como mudar ou voltar atrás. Aí você encontra o caminho também, se procurar uma outra comunidade. É uma questão muito subjetiva, a escritura não diz muita coisa sobre isso, mas igreja é uma família, é uma comunidade onde você estabelece seus relacionamentos, a tendência é que você perdure dentro de uma única comunidade por muito tempo. O Coliseu era de fato usado na perseguição de cristãos? Sim, existem dados que dizem que milhares de cristãos foram mortos no Coliseu. Alguns por causa da sua fé como cristãos, outros por serem simplesmente membros da ralé romana mesmo e foram jogados lá para entretenimento público. Mas sim, nós fomos mortos no Coliseu muitas vezes. O que realmente é a sabedoria segundo a Bíblia? Como alcançá-la? Segundo a Bíblia, o termo sabedoria geralmente está atrelado à ideia de você saber como viver a vida, tá? A sabedoria é saber como viver corretamente a vida. É uma questão mais prática do que de você, ter a sabedoria. É uma questão muito mais prática, como viver a vida corretamente. Nós adquirimos sabedoria pedindo a Deus. Tiago 1 vai dizer que se nos falta sabedoria, a gente pede a Deus que Deus nos dá livremente. Sabedoria é encontrada também na sabedoria dos mais velhos, no conselho dos sábios, tudo isso é muito útil. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre tolice, e tem um capítulo no livro Pecados Aceitáveis, em que eu falo sobre isso também, sabedoria e tolice a partir da escritura. Iago, o que pensa sobre mudança de sobrenome ao casar? Casais que optam manter o de solteiro. Eu acho que mudar o sobrenome, que é adicionar o sobrenome do marido, é um costume cultural interessante, que gera algumas dificuldades envolvendo documentos e tal, mas eu acho que tá muito próximo daquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 11 sobre manter o uso do véu. Algumas mulheres do mundo romano queriam parar de usar o véu, como uma forma de se declarar independente do marido, e Paulo condena esse tipo de comportamento porque o véu era o símbolo do casamento naquele tempo. Nós temos alguns símbolos de casamento no nosso tempo, que é uma aliança no dedo. Para as mulheres é conservar o nome do marido quando casam. Para mim isso faz parte da ritualística moderna que estabelece que a mulher agora está assumindo a autoridade do marido sobre ela. Não colocar o nome do marido para mim soa mal, certo? Não é um pecado terrível, meu Deus e tal, mas eu acho ruim. De verdade mesmo, é bom ser pai? Cara, leva tudo quem você é, toma tudo que você tem, acaba com a sua vida e a gente continua sendo. Então imagine aí, certo? Imagine como deve ser bom. Eu digo dizendo que filho é que nem droga, tá ligado? É que nem droga. Sabe o viciado em crack? O cara que usa cocaína, sei lá. Aquilo destrói a vida dele, toma o dinheiro dele, acaba com a saúde dele, mas ele vai e quer mais, né? Porque aquele barato é muito bom. Então eu vou dizer, filho atrapalha a tua vida, tá? Se você quer a vida hedonista, de ter uma vida com o maior acúmulo possível de prazeres e de experiências agradáveis, talvez filho não seja a melhor decisão não. Mas eu lhe garanto que ter meus filhos foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida depois de ter encontrado Jesus e minha esposa. Tá? Então é Jesus, a minha esposa e meus filhos. Todo o sofrimento, toda a dificuldade que esse período inicial com o Bernardo não é nada, não significa nada comparado com o Bernardo existir. O primeiro ano da Catarina foi muito difícil e eu passaria por isso de novo, teria passado por mais pra ter a Catarina hoje. Cara, ser pai é fazer com que a vida exista para além de si mesmo, cara, é um negócio fora de série. É saudável líder de adolescente ter contato via WhatsApp com os liderados para assuntos bíblicos? Ter contato via WhatsApp, sim, mas ficar de conversinha fiada nunca, tá? Com adolescente, você não fica sozinho com o adolescente, você não fica de conversa fiada com o adolescente, você tem um contato ali, você ajuda, tem algumas conversas pontuais, mas tem que ter um tipo de distanciamento muito importante para preservar tanto a sua reputação, tá, diante da comunidade, dos pais, quanto preservar as próprias crianças de posturas que não são muito boas. O que o senhor acha de mulheres que não separam por medo de julgamento na igreja? Depende, né? A mulher não deveria separar por medo de ser julgada por Cristo, não pela igreja. A grande questão é se o motivo pelo qual ela quer separar é justo, de
acordo com a escritura, de acordo com o que a palavra de Deus coloca como motivo justo para a separação, para largar o marido. Não, é um casamento em crise, é um casamento abusivo, é um casamento violento, é um casamento que tem adultério, é um casamento em que tem incompatibilidade de personalidades. Tudo isso tem que ser colocado em pauta para ser entendido. Então, meu marido é um bom marido, a gente tá numa crise no casamento, eu quero divorciar e não faço por medo do julgamento da igreja, sabe? É uma postura muito errada. Você não deveria divorciar porque seria um pecado contra Deus. Agora, meu marido me bate, me espanca, me trai e eu não divorcio porque tenho medo do julgamento da igreja. A igreja não deveria estar lhe julgando se o seu divórcio é por causa de questões que a escritura libera como motivos pra você largar aquele relacionamento. Aquele beijão de cinema antes do casamento é pecado? É pecado, sim. Valer. Fogo no Parquinho. É o livro que eu explico as bases bíblicas disso. Beijão de cinema antes do casamento, pecado. Pare de ficar chupando língua. Chupar língua, certo? Beijão de cinema é preliminar sexual, certo? É preliminar, tá bom? Tá ali do lado de pegar nos peitos e coisa do tipo. Então, beijão de cinema é carícia sexual. Você não faz isso com a namorada, tá? Porque ela não é sua esposa, faz isso com a esposa. O senhor deixaria sua filha ou filho congregar em uma igreja presbiteriana? Enquanto mora comigo, congrega comigo, certo? O padrão é esse. Se por algum motivo a teologia do meu filho ficar diferente, mudar a cabeça, com relação à compreensão de alguma coisa, a gente achar que é mais saudável ele ir pra uma igreja em que ele concorde mais com a teologia e se desenvolva melhor ali, já chegando perto de 18 anos, alguma coisa do tipo, ou já adulto, ainda morando comigo por algum motivo, não seria necessariamente problema. Pelo menos eu acho que não. É um problema para eu pensar quando tiver mais velho. Meu ex me traiu. Acabei há 2 meses, mas não consigo superar. Tenho medo de não gostar de mais ninguém. É melhor não gostar de mais ninguém. Você não tem que ter medo disso. Mas você supera. As pessoas superam as coisas e contra outros relacionamentos. Não fica preocupado com isso. Se você tá avançando a sua vida em Jesus, em Cristo, vivendo com Deus, com fé, é melhor você viver sozinha do que você viver tendo que lidar com um homem que não te respeita, que não te ama e que vai ficar te traindo e quebrando a aliança de casamento ou de relacionamento, ou de tal que era esse relacionamento com você. Teremos mais vídeos de The Chosen? Teremos, assim que eu conseguir dormir. Teremos, tá bom? Aí a gente preparar esse roteiro de bonitinho. O que fazer se o convidado levar bebida alcoólica escondida no casamento? Rapaz, esse cara tem um problema, tá? O cara tá levando bebida alcoólica de casa pro teu casamento? Aí é uma doideira. Cara, é teu casamento, você faz o que você quiser. Se você quer expulsar, expulsa. Poxa, quer deixar o cara lá? Deixa. Eu sequer acho que é pecado ter bebida alcoólica em casamento. Então, acho isso uma bobagem. Mas o cara tá levando escondido um negócio que você não quer do seu casamento, aí é um desrespeito muito grande a você. Se os bebês eram circuncidados, por que a igreja evangélica não batiza bebês? Algumas evangélicas batizam bebês, como presbiterianas, tá? Mas é porque a antiga aliança era feita também com descrentes, a nova aliança não. Por isso que bebês eram batizados. Bebês eram batizados porque a antiga aliança era uma aliança nacional com um povo, e isso incluía os crentes desse povo e os descrentes desse povo. Por isso crianças eram circuncidadas, que a aliança também era feita com pessoas que ainda não tinham fé. A nova aliança é diferente, está em todas as promessas da nova aliança nos profetas. Hebreus deixa isso muito claro, Jeremias deixa isso muito claro, que a nova aliança seria feita apenas com crentes, enquanto na antiga aliança havia crentes e descrentes e alguns de dentro da aliança eram salvos. A nova aliança é feita apenas com salvos, por isso o batismo não é dado a crianças, é dado apenas àqueles que professam fé em Cristo Jesus. Por causa da superioridade da nova aliança, que nós não batizamos crianças. Essa é a perspectiva batista, pelo menos, que é a minha perspectiva. Sempre quis ser pastor? Rapaz, desde que eu me converti, eu quis ser pastor. Quis ser pastor desde muito cedo na minha fé. Não é sempre, porque eu nem sempre fui crente, mas eu sempre quis ser pastor quando encontrei Jesus. Queria poder servir da melhor forma, queria ser missionário, pastor, qualquer coisa nesse sentido. Conselhos para início de relacionamento. Conversem bastante sobre futuro, sobre fé, sobre coisas práticas, sobre criação de filhos. Coloquem suas opiniões, suas ideias, tudo isso na mesa para que vocês se conheçam e se preparem para o futuro, certo? A gente passa muito tempo se agarrando no namoro, pouco tempo conversando sobre coisas realmente edificantes, sobre quem vocês são, o que é que vocês esperam da vida, o que é que vocês querem realmente e o que é que tem de expectativa para com o outro, tá bom? Você crê que a implantação de um chip na mão é o sinal da volta de Cristo? Não acho que é chip não, tá? Eu acredito que é uma marca física, não acho que é uma marca metafórica. A mão fala das obras, a testa fala dos pensamentos, eu não acho nada disso. Eu acho que é uma marca literal e física que virá para marcar quem são aqueles que estarão sujeitos ao anticristo. Você só vai poder comprar e vender se tiver essa marca, mas eu acho que não tem nada a ver com um chip implantado ou algum recurso tecnológico, nada a ver, tá? Eu acho que é uma forma mesmo de marcar quem são essas pessoas. Se tiver um chip aí pra eu colocar na minha mão, nada me impediria religiosamente de fazer. Ninguém vai se submeter ao diabo sem querer. Ninguém vai seguir o anticristo sem estar ciente de que está fazendo isso. Então se tem um recurso tecnológico, agora é o código de barras, é o cartão de crédito, é um chip, nada a ver essas coisas. A maioria dos rapazes que eu conheço curte e segue mulheres de biquíni. Por quê? Ainda me acham criteriosa. Te dizer, minha querida, não namore com nenhum deles não, tá? Não namore com nenhum deles, não case com nenhum deles, porque se eles acham normal e acham que é muito criteriosa você se incomodar que eles sigam mulheres que estão expondo seu próprio corpo na internet, não são homem pra você, tá bom? Se o seu namorado, se o seu conversante, orante, ou sei lá o que é, noivo, curte foto de mulher de biquíni,
eu indico claramente que você coloque esse relacionamento de suspeição, e se isso não for uma coisa resolvida, não case. Não case, você vai lidar com um homem que não vai honrar você, porque ele não tá honrando você. Amanhã, dia 31, é o começo do fim do mundo. Tô gravando na segunda-feira esse vídeo, né? Então, assim, está saindo na quinta. Então, se esse vídeo tiver saído na quinta-feira, significa que não foi o fim do mundo, o mundo não acabou e nós estamos aqui ainda. Então, tá aí a resposta se é o fim do mundo ou se não. Pergunta interessante, qual é o limite de consideração da cultura judaica na interpretação bíblica? Isso é muito legal. A Bíblia, ela precisa, muitas vezes, do contexto cultural que está em volta para ser bem interpretada. Isso é muito tranquilo. Para você entender bem o texto bíblico, ele foi escrito em uma cultura, em um contexto, para um grupo de pessoas, você tem que entender isso o melhor que você puder. Agora, você tem que ser muito cuidadoso com o uso de informações extra-bíblicas para interpretar aquilo que está no texto bíblico, porque muitas vezes existem informações enviesadas, informações que não são bem analisadas. Às vezes as pessoas não têm uma noção muito séria do que realmente é o contexto judaico, repete coisas que viram em rios do Instagram, repete coisas que não são de acadêmicos realmente sérios, e acabam interpretando a Bíblia de uma forma completamente enviesada, estranha. Cara, você vai no rios do Instagram agora, é um sofrimento. É gente séria, gente direitinha, sabe? Até de uma teologia razoável, encontrando mistérios, o que realmente quer dizer tal coisa. Me mostraram o que realmente quer dizer dar a outra face, e aí há uma palavra sobre honra, outra sobre... E, cara, sabe? A gente tem que parar de querer reinventar a roda. A gente tem a teologia sendo feita de forma muito esquisita na internet. Então toma cuidado com interpretações em que o contexto judaico afeta demais o significado do que está escrito ali. Porque o que está escrito é feito para ser recebido do jeito que está ali. Mas é importante conhecer o contexto cultural porque ele ajuda a lançar a luz nas compreensões que nós temos sobre os textos quando nós lemos. Acha que as festas de Halloween mexem de alguma forma com o reino espiritual, que aumenta o índice de mortes, suicídios, acidentes por conta do Halloween? Não, gente, pelo amor de Deus, senhor. Essas invencionices, essas superstições gospel, certo? Porque é isso que vocês gostam, é de superstição gospel. Não tá na Bíblia, não tá no texto bíblico, não tem nada na escritura que diga que períodos do ano abrem portas espirituais. Nós temos o diabo trabalhando no mundo, nós temos os demônios agindo nessa terra, e isso é vencido pelo poder do Espírito Santo por meio da pregação do Evangelho. Ponto. Ficar com supersticionismo gospel, de o Halloween abre portas, não sei o que, o mundo espiritual está mexido, isso é coisa de quem quer manipular você a partir do medo para se dar bem de alguma forma e se vender como resposta a problemas que eles próprios estão criando. Então fuja desses aí. Pastor, seus livros estão disponíveis em audiobook em algum lugar? Alguns dos meus livros estão disponíveis no Pilgrim, o app de leitura bíblica, de leitura teológica, que possui alguns dos meus livros lá, lidos com profissionais, e vai ter mais livro meu lá, tá? Tem livro meu sendo produzido neste momento pra sair lá no Pilgrim, e tem vários audiobooks legaisinhos, pode ir lá, eu tenho certeza que vai ser muito bom pra você. É certo esse negócio de declarar coisas do mundo espiritual? Não, certo? A gente não tem poder nenhum de, com as nossas palavras, declarar algo que mude o mundo espiritual. Isso é teologia da prosperidade, é confissão positiva, não é o que nós acreditamos de forma alguma. O tio Nico vai morar no exterior, você vai visitá-lo antes dele ir? Eu fiquei sabendo disso hoje, né? O Augusto Nicodemos vai morar um tempinho nos Estados Unidos. Eu acho triste, porque vai ter menos Nicodemos pregando perto da gente, mas pela internet a gente ouve o Nicodemos por material, por livro e tudo mais. Ele vai estar lá nos Estados Unidos. Espero que seja bom pra ele. O Nicodemos é muito requisitado no Brasil, é muito trabalho no Brasil, é muita coisa. Eu espero realmente que seja um tempo de descanso pro Augusto, mas ele tá indo trabalhar, né? Ele tá indo lá servir na igreja, pregar o evangelho, ser pastor de fato, lá em Orlando. Não é um ambiente com igrejas reformadas. Orlando é um lugar que tem pouquíssima igreja boa. Ele passar um tempo, o Nicodemos pode morar onde quiser nos Estados Unidos, ele tem meios pra onde ele quiser morar nos Estados Unidos, ele mora. Ter ele lá em Orlando sendo desafiado num trabalho de plantação, de pregação, numa igreja já estabelecida, cara, é legal. Você vê a teologia brasileira de ponta indo pra lá, o Nicodemos é alguém que prega em inglês, se comunica muito bem em inglês, e que já falou em vários desses eventos importantes, o Gospel Coalition e tudo mais. This tends to make us forget the present world and the need of the present world. Ter o Nicodemos lá é uma forma da teologia brasileira, talvez, e também um pouco mais pra longe, quem sabe ter o Nicodemos publicando livros em inglês, sendo uma referência brasileira lá fora. Cara, isso é muito bom pra gente, porque coloca o Brasil no mapa também da construção teológica e da produção teológica para além da fala apenas em português. É muito bom, que Deus possa abençoar o Nicodemos. Eu vou visitar ele, assim, eu posso dizer que sou amigo do Nicodemos? Não sei, é uma audácia dizer uma coisa dessa. Eu gostaria de dizer isso, considero o Nicodemos um amigo, considero. Se ele me considera do mesmo jeito, é um pouco demais se dizer amigo do Nicodemos, né? Mas ele é um bom colega, ele me trata com muito respeito, me trata com muito carinho, sempre conversa comigo, sempre é muito disponível quando eu converso com ele no WhatsApp, sempre foi muito solícito as coisas que eu converso com ele, mas eu não sou, assim, amigo ao ponto de ir na casa, ei Nicodemos, tô indo aí na tua casa, tô indo aí tomar um café, né? Bom, a última vez que eu estive em Recife, eu consegui marcar um almoço com o Nicodemos, a gente dá uma almoçada e tal, mas eu ir na casa dele assim, Nicodemos, tá indo pros Estados Unidos, cara, deixa eu ir aí te dar um abraço, eu não sei, eu não tenho esse nível de intimidade, não.
O homem não, gente, pelo amor de Deus. Mas que Deus o abençoe, que seja uma boa viagem, que ele seja bênção pra igreja americana e pra igreja brasileira, do mesmo jeito. Como identificar uma seita? A principal forma, tá? É a cultura de que só há verdade e só há salvação nela. Então, em qualquer ambiente religioso que você esteja, em que ensinem que só há verdade ali, que todo conhecimento genuíno está naquele lugar, que outros ambientes de aprendizado, de comunhão, são sempre falsos, errados ou não são tão bons quanto aquele que você está. De que existe uma verdade revelada de forma quase que exclusiva a uma liderança que está ali, a quem você deve um tipo de submissão quase que cega sem questionamento. Isso declara que é um ambiente de seita e de culto. Isso pode ser um ambiente religioso ou até mesmo político. Então isso é muito perigoso. A melhor forma de você se proteger de uma cultura de seita é ouvir outras fontes, ler outras pessoas, ouvir outras pessoas, ter contato com outras ideias, reconhecer a validade de outros indivíduos que estão em outros lugares. Então, se a sua igreja diz que só tem salvação na tua igreja, isso é uma seita. Se a tua igreja diz que a salvação só pode ser realmente garantida nessa igreja local específica e as outras, sabe-se lá, provavelmente é uma seita. Se as coisas que o seu pastor fala são inquestionáveis ou você é proibido de ouvir outras pessoas, provavelmente é uma seita, tá? O núcleo base do que é uma seita é essa ideia de que você só pode ouvir a gente, a verdade só está aqui, lá fora tudo é mentira. É o principal espírito de uma comunidade que vai te levar para o mau caminho. Por que acontece nas igrejas assassinatos cruéis como o da Sara Mariano, serva de Deus? Rapaz, essa história é pesada, né? Se você não sabe, a Sara Mariano era uma cantora gospel que foi assassinada pelo marido e havia áudios dela dizendo que ela conversou com pessoas da igreja e ela era quase que aconselhada a permanecer no casamento mesmo com o marido violento e ela chegou a ser assassinada. Infelizmente, esse é o caminho de muitas igrejas que acreditam que violência doméstica ou ambientes de risco físico não representam motivo para poder sair de casa, para poder ir embora. E isso coloca, né, a vida de muitas pessoas em risco de verdade. Por isso que a gente está fazendo o fórum de Cosmovisão de 10 anos com o tema de abuso. Não sei se você está sabendo, nós vamos receber vários pastores aqui em Fortaleza, várias pessoas interessantes que discutem o tema da violência e do abuso dentro da família, no mundo, na igreja, como forma de construir um material que a gente juntos saiba como lidar com esse tipo de coisa nos ambientes em que vivemos. Tem inscrição online e presencial, vai ser em maio do ano que vem, vai ser muito bom se você puder estar com a gente nesse processo de aprendizado para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Você que é pastor, você que é membro de igreja, você que é um líder, é importante que você saiba como lidar com questões de abuso, tanto na igreja, como na família, como no mundo. O Fórum de 10 anos tá aí para te ajudar nisso. E o conselho que eu deixo logo de cara é: se na sua igreja alguma mulher passa por um ambiente de risco físico, se ela é ameaçada fisicamente pelo marido, cara, o conselho nunca é ore mais. O conselho não é vamos orar para Deus acalmar esse homem. Irmã, seja fiel, porque no fim das contas, depois você vai estar pagando o velório dessa pessoa. A mulher vira estatística e a igreja dá um péssimo testemunho, não só de falta de amor ao próximo, mas até de falta de amor a Deus, certo? Mulheres que passam por esse tipo de desafio precisam ser protegidas de forma muito eficaz. Bom, quero entrar nesse assunto de forma melhor, falar de divórcio e abuso em uns vídeos em breve aqui no canal, tá bom? Temas polêmicos, pesados, difíceis, mas sempre necessários nos dias que nós vivemos, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Um cheiro no cangote de todos vocês e até a próxima.